Dezembro acabou de começar. Do dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho aí menos de 4 semanas para 2026. E eu não quero ser um daqueles que vão terminar 2026 exatamente como começou 2025, né? Perder praticamente 2 anos de vida. E antes que você pense em pular esse vídeo, saiba que eu não tô aqui para te vender uma fórmula mágica para você transformar a sua vida. Eu mesmo sou um desses que aprendi a duras penas que essas fórmulas mágicas elas não existem. Nessa aula eu quero te mostrar o que eu faço e o que eu vou fazer para que a minha lista de resoluções de ano novo não se transforme em uma lista de fracassos. O que eu tenho aqui não são 5 regras para a vida, são 5 princípios que vão te ajudar a definir quais são suas metas, os seus objetivos, ou suas resoluções para esse novo ano que vai começar. Como você pode ter uma maior garantia de que vai cumprir aquilo que prometeu para si mesmo. E vamos começar por aí, né? Essa ideia das fórmulas prontas. Nós buscamos o tempo todo uma pergunta ou uma resposta simples para uma pergunta complexa. Nós estamos constantemente buscando, né, os hábitos atômicos, as 12 regras para a vida, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tudo isso que às vezes, olha, até pode ser que ajude de alguma forma. Mas sabe quando elas ajudam? Quando nós encontramos nessas listas algo fundamental. Algum fundamento que nós conseguimos trazer para a nossa vida. Porque nós sabemos e temos consciência, né, desde Heráclito lá, com o homem não atravessa 2 vezes o mesmo rio, que a vida ela é instável. E por ser instável, cada um está vivendo a vida de certa forma do seu modo único, da sua vida pessoal, do seu modo pessoal de viver. E aquelas 12 regras que funcionaram para o Jordan Peterson podem não necessariamente funcionar para mim. Ou pode ser que eu não precise daquelas 12 regras agora. Mas quando nós olhamos para os fundamentos das coisas e aprendemos os fundamentos, fica muito mais fácil de nós conseguirmos aplicar isso e ter algum resultado daquilo que nós aprendemos. Então é muito mais proveitoso que, em vez de ficar buscando uma listinha de regras, nós entendamos o que daquilo aplica para nós, ou quais são os fundamentos para atingir os nossos objetivos. E eu vou justamente passar por algum deles ao longo dessa aula aqui agora. Primeiro deles, né, ou o segundo ponto é não tenha objetivos. No sentido aqui, claro, de você ou transformar o seu objetivo em tarefas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nada melhor do que exemplos, né, para a gente poder ter isso mais claro. Se você tem o objetivo de emagrecer 10 quilos, é um objetivo que, se você não quebrar isso em tarefas, você vai chegar no final do ano, você pode ter alcançado ou não esse objetivo. Mas se você troca esse objetivo de emagrecer 10 quilos por, não sei, ir na academia 4 vezes por semana, não comer industrializado ao longo da semana, ou cortar açúcar e farinha, tudo isso, né, já vai te ajudar ou vai ser o caminho pelo qual você vai chegar a esse objetivo maior dos 10 quilos. Mas entenda que, perceba que uma vez que você quebra isso em tarefas e o seu objetivo, a sua meta passa a ser a tarefa, é muito mais fácil você ir acompanhando. Essa semana eu fui 3 vezes, semana que vem eu posso ir 5, eu vou às 4 vezes, depois eu fui 2 essa, que pena, semana que vem eu vou às 4. Entenda que você tem, ao mesmo tempo, pequenos fracassos e pequenas vitórias, que são muito importantes para essa jornada. Né? Na mesma coisa, vamos pensar eu quero ler 10 livros agora em 2026. Em vez de focar em ler 10 livros, troque isso por 10 páginas por dia. Foque no processo. É o processo que vai nos fazer alcançar grandes objetivos. E nós temos, por vezes, né, uma ideia, uma concepção de que as mudanças na nossa vida elas acontecem de forma muito brusca, né? Nós chegamos até o tipping point, né? Aquele ponto máximo e de repente tudo se transforma. Mas quando isso acontece até na nossa vida, mas as grandes mudanças elas acontecem de forma gradual, lentamente e com a inclusão de pequenos objetivos. Então isso ajuda bastante a, primeiro, você ir traqueando, né, você ir acompanhando o seu progresso, para que evite que você chegue no final do ano e eu tenho o objetivo de ler 10 livros, seja lá
10, 15, 20, quantos livros você queira ler. Se em 2020 chegar em dezembro você ler um, não tem muito que você possa fazer. Agora, se no final da primeira semana de janeiro você era para ter lido 40 páginas e você leu 10, você sabe que tem um problema ali que você precisa ajustar, fazer alguma coisa, mudar a rotina para cumprir aquele seu objetivo. O terceiro ponto é justamente fazer menos. Nós vivemos hoje numa sociedade da produtividade, onde nós estamos constantemente buscando fazer mais. Mas é muito mais interessante você focar em uma única área. Nós sempre temos muitas coisas para poder ajustar na vida, mas se você pega uma única área, uma única coisa, e de preferência, coisas que você esteja mais propenso a fazer. Se você gosta de ler, se você tem uma inclinação à leitura e você precisa, não sei, se capacitar mais tecnicamente, para você tem ali o objetivo de se tornar um profissional melhor, foque na leitura. Não, ler para mim ainda é muito difícil. Então, foque em, não sei, assistir uma aula, fazer o curso que você comprou e ainda não fez, algo nesse sentido, porque você já tem uma inclinação natural para fazer aquela determinada coisa. Claro que nós temos que aqui nos atentar a produzir algum desconforto, porque o crescimento ele vem, né, desse desconforto, mas é muito mais difícil atingir o nosso objetivo se ele passa por algo que nos cause um grande desconforto. E às vezes esse pequeno primeiro passo é o que vai destravar o segundo passo, o próximo e assim sucessivamente. Então, uma área, uma coisa, seja ela, eu preciso passar mais tempo com a minha esposa, eu preciso... E transforma isso em tarefas, tá? Eu acabei de dar um exemplo, eu preciso passar mais tempo com a minha esposa, transforma isso em tarefa. Uma vez por semana nós vamos ter um momento nosso lá para poder tomar um vinho e ter um jantar especial. E isso em qualquer área da vida, vale a pena. E fica muito mais fácil a gente acompanhar essas pequenas vitórias, que vai estar muito ligada a essa questão das tarefas aqui. Você tem pequenas tarefas para serem cumpridas diariamente, semanalmente, mensalmente, e você vê que você não está cumprindo aquelas pequenas tarefas, você sabe que você não vai chegar no final do ano sem cumprir o grande objetivo. Então você corrige ali o diário, o semanal, o mensal, você vai conseguir ali no final do ano chegar com as metas cumpridas. É assim que eu gosto de fazer por aqui, me ajuda bastante nisso. Quarto ponto é encontre quais são seus princípios. Princípios são aquelas verdades imutáveis. É preciso que nós tenhamos nessa instabilidade da vida, né? Nos deu ali Heráclito. Nós temos algumas certezas, porque apesar da vida ser mutável, ser instável, ela tem algo de sólido, algo que não muda. E encontrar essas verdades e ter elas muito claras para nós é fundamental para que a gente consiga de fato avançar na vida. E nós precisamos nos agarrar a essas verdades. E nós precisamos viver a partir delas, né? Fazendo um parênteses um pouco nessa jornada aqui, né? Existe um filósofo espanhol que se chama Julián Marías, que ele vai nos dizer que o nosso eu do presente, ele é um eu futuriço. O que isso quer dizer? Que nós estamos o tempo todo pensando aqui em passado, presente e futuro. Nós estamos o tempo inteiro vivendo o presente a partir do futuro e o futuro a partir do presente. Então isso é o que as nossas ações hoje, elas são direcionadas ou conduzidas por aquele eu que nós projetamos no futuro. Somado a isso, ele também diz que o ser humano é história, porque é a partir da nossa história, do nosso eu do passado, que nós conseguimos contar ou projetar o que nós seremos no futuro. Outra pessoa que desenvolve isso muito bem aqui no Brasil e complementa maravilhosamente é o professor Diego Reis. Vale a pena depois procurar aí sobre ele. Posso deixar aqui no vídeo da descrição um link de uma aula onde ele fala sobre isso. Um ponto interessante aqui é que se você não tem essas verdades imutáveis, se você não sabe os seus princípios, os seus valores, fica muito difícil de você conseguir se projetar no futuro, encontrar o que vai chamar de argumento vital, ou qual é o fio que conduz todas as suas ações no seu dia a dia. E se você está aqui propondo, né, algumas novas resoluções para o ano novo, é importante que essas resoluções elas sejam amarradas a algo que seja imutável, ao seu princípio de vida. Por que você vive? Por que você quer mudar? Por que você quer fazer o que você faz? Por que essas mudanças são importantes? Porque, claro, vai ser difícil, vai ser uma dificuldade, mas é essencial que isso esteja presente na sua vida e muito claro para você, né? A maioria das pessoas hoje não consegue contar não estão contando a própria história, seja pela dispersão, seja pelo excesso de informação, seja por todas as influências de propaganda, de mídia que nós sofremos, ou até pelo próprio desinteresse natural.
curiosamente, né, saindo um pouco do tema aqui, mas curiosamente, a própria queda, né, da capacidade de literatura, de ler literatura, faz com isso, né? Porque na literatura nós tínhamos, as pessoas eram capazes de acompanhar um arco narrativo e entender, né, aquela história do começo, meio e fim. Hoje, como nós não temos mais o hábito de ler literatura, nós perdemos muita dessa capacidade de ler a própria história e entender qual que é o nosso arco narrativo, né? Qual história nós estamos contando. Isso não era para ser dito agora, mas como eu já disse, está dito. Então, mas tenha muito claro, né, esses seus princípios, quais são seus valores que você não abre mão. E tenha muita clareza do seu argumento vital. A que você foi chamado? Quem você deve se tornar? Isso é muito importante para amarrar toda a nossa vida de maneira geral. O quinto ponto é não espere, né, o ano novo. Aqui nós estamos falando de 2026, mas isso vale para sempre na vida, né? Comece agora. Se você percebe que precisa mudar alguma coisa, comece agora, comece e recomece, né? Que a gente já está sempre nesse comece e recomece. O que faz acreditar que você daqui 4 semanas será capaz de transformar tanto assim a sua vida? Claro que existe toda aquela questão do ambiente, né? Ano novo, vida nova, a gente está naquela, o ano recomeçando, isso tudo, claro, dá um gás extra, mas nada substancial vai mudar, continuará sendo você enfrentando os problemas que você enfrenta hoje. E se você começa agora, que nós estamos aí um pouco menos de 4 semanas para começar o ano, você vai aproveitar muito melhor esse clima de renovação. Você já entra no ano de 2026 com esse momento, né? Você já entra nesse movimento e aí você ainda tem essa segunda animação do próprio ambiente que vai estar causando. Então isso é muito importante começar o quanto antes. Comece agora, comece já amanhã, né? Se você quer ler os livros, se você quer ir para academia, o que quer que seja. E se eu pudesse deixar aqui 3 pontos, né, de mensagem final, foque nessas pequenas vitórias, comemore essas pequenas vitórias, ajuste os pequenos fracassos, lembre-se do motivo disso daqui, né? Quais são seus princípios, qual é o seu argumento vital, por que você quer essa mudança? E tenha certeza absoluta que nós vamos falhar. E essa é a única certeza que nós vamos ter. E aqui, essas pequenas vitórias, elas são importantes porque elas, se nós não alcançarmos, serão pequenos fracassos. Como eu disse, né? Se você se propõe a ler ali 10 páginas de um livro todos os dias e você não lê 10 páginas do livro, amanhã você pode ler 20, depois você lê 15 mais 15, ou seja, você esquece, não leu, mas amanhã você se esforça para assumir o compromisso. Pequenas vitórias, pequenos fracassos, e nós vamos fracassando. Pequeno para a gente lutar nesse começo e recomeço, nesse começar e recomeçar, que é o que vai nos, de fato, né, nos levar ao crescimento. Aquela velha história, né? Às vezes a gente acha que é uma linha reta, mas é uma jornada, né, de altos e baixos que vai nos levando até ali o nosso objetivo, ou a ser uma pessoa, a ser um ser humano melhor. Espero ter te ajudado a entrar aí 2026 de uma maneira melhor. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.